Meu nome é Braz Shediac, eu sou cineasta, roteirista, cronista. Olá, eu sou a Manuela e sejam bem-vindos ao Português Acústico. Nós temos o prazer de estar na casa do Sr. Braz Shediac, que fez história no cinema brasileiro nas décadas de 70 e 80. Ele é diretor de cinema, roteirista e escritor. Dirigiu mais de 10 filmes, escreveu peças teatrais, contos, crônicas e 2 livros. Sr. Shediac, mais uma vez, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço, Manuela, o seu interesse em fazer uma entrevista comigo. Obrigado a você. Eu que agradeço. Com certeza há muito mais sobre o senhor. Gostaria de complementar a apresentação? Não, tá bom assim, tá bem sintético, tá bom. Como o senhor começou a sua carreira? Havia muitos roteiristas e cineastas no Brasil naquela época? Não havia. Naquela época, o cinema brasileiro era assim uma profissão que os pais não aconselhavam aos filhos, não é? Então nenhuma mãe deixava a filha casar com um cineasta, nem com um artista no Brasil. Nós tínhamos no máximo 20 diretores, vamos dizer assim. Roteirista tinha uns 3 ou 4. Me parece que o mais famoso na época era Alinor de Azevedo. E era uma profissão que não era regularizada. Para você ter uma carteira profissional, você tinha que pôr comerciante ou qualquer coisa, porque não existia essa profissão. Então, eu comecei assim por um acaso, que eu fui trabalhar como quase que datilógrafo na casa de um diretor. Eu já queria fazer cinema, eu tinha feito um pouco de Conservatório Nacional de Teatro e lia muito sobre cinema. E ele fez o roteiro e o produtor cometeu uma bobagem de levar o roteiro à Polícia Militar para fazer um bonito lá para a Polícia Militar e ela censurou. Era uma ditadura militar, o Brasil atravessava a ditadura e a censura era muito grande. E o filme era passado num batalhão de polícia. Então, obviamente, censuraram, disseram, não vai fazer esse filme. E ficou sem roteiro. E eu fiquei desempregado. E por uma mineirice, uma caipirice minha, eu fiz uma pergunta bem idiota para o diretor. Falei, por que não escreve o outro? Ele me deu uma bronca, ia me dar uma bronca, assim, tipo, sabe? Você acha que é coisa assim... Aí a mulher dele interferiu e falou, menino, você sabe escrever? Eu falei, sei escrever. Ele falou, você escreveria? Escrevo. E começamos ali a escrever um roteiro que não tinha nada de original, era igual a todos os roteiros de Hollywood, daquele estilo de comédia musical romântica. E eu escrevia muito rápido e tinha que colocar piadas, né, porque era o estilo da época. Aí tinha um rapaz começando também, chamado Renato Aragão, que depois ia ser o Didi. Eu chamei o Didi, falei, vai colocando as piadas aí e tal. E assim desenvolver, assim eu comecei. O filme foi um sucesso muito grande, foi um musical, estourou bilheteria. Imediatamente me chamaram para fazer um outro filme. E aí comecei a fazer, escrever, fazer assistência de direção, sempre fiz assistência. Sempre era convidado para trabalhar como ator, mas eu só fiz uma vez um papel pequenininho. Depois eu fiz um outro que eu entrei lá de última hora. Estou péssimo, ruim como ator. Mas aí eu segui a carreira de diretor e sempre trabalhei nos roteiros. E uma coisa assim bastante curiosa é que nos filmes que eu dirigi não são histórias originais minhas. Eu dirigi histórias do Plínio Marcos, do Nelson Rodrigues, enfim, Zé Mauro Vasconcelos, enfim, de outros escritores. Eu fazia adaptações e eu como diretor. E assim foi a carreira de cinema até
que um dia eu resolvi parar e parei. O senhor disse na época o Brasil da ditadura. Para os nossos ouvintes terem uma ideia de contexto, como era realmente o Brasil nessa época que o senhor dirigiu os filmes? Era uma ditadura? Como era essa ditadura? A ditadura, como todas as ditaduras, a brasileira era uma ditadura de direita. Como todas as ditaduras, era muito ruim, porque havia muita perseguição, não só aos estudantes, havia tortura, havia mortes, e os filmes eram censurados, livros censurados, artistas perseguidos, e sempre foi assim. Não foi só essa ditadura, antes já tinha havido outra do Getúlio Vargas, que a ditadura do Brasil é cíclica, né? Observa que de 30 em 30 anos vem uma, de 35, 30 e poucos anos vem uma. Mas já tinha havido a do Getúlio Vargas, que prendeu Graciliano Ramos, nosso grande Graciliano Ramos foi preso, não é? A esposa do Prestes, a Olga Benário, foi deportada para a Alemanha, entregue aos nazistas, ela grávida. Uma coisa terrível. O Prestes sofreu perseguição. Eu conheço um pouco, porque eu sou amigo do pessoal da família dele, e eles me contam as coisas. É muito difícil. E a ditadura brasileira, além dessa perseguição, dessa ignorância que era, ela é uma ditadura mentirosa. O tal milagre brasileiro era uma mentira. A inflação era uma coisa galopante, a miséria, a desinformação. Era como todas as ditaduras, muito ruim, muito. Talvez não tenha sido tão violenta quanto a do Franco, a do Salazar, mas foi muito ruim a ditadura brasileira. E o senhor conseguiu fazer filmes nesta época? Eu fiz filmes, alguns, que inclusive Navalha na Carne, que eu dirigi, estava proibida. Chegaram ao ponto de proibir o autor, Plínio Marcos, de trabalhar. Tá? Nossa. O que não é uma novidade. No macartismo nos Estados Unidos já haviam feito isso. Os roteiristas não podiam escrever mais. Eles migraram, foram para a Inglaterra, outros para a França, o Júlio da Ação foi para a Grécia, enfim. E aqui o Plínio não podia trabalhar. Quando eu resolvi fazer o Navalha, cortaram muito o filme, diálogo, e eu tive que redublar. Então, eu sempre fui um cara que eu me preocupei muito com a técnica, mas eu não quis dublar igual, fazer aquela equalização, não. Eu dublei num tom diferente, porque é para o público saber que havia interferência. E deu resultado. O público gritava naquele momento contra a ditadura, e o filme, felizmente, com todo o sacrifício que nós fizemos, pra você ter uma ideia, o filme custou $18.000. O produtor disse que custou 50, mas é mentira dele, é $18.000 que custou o filme, que é nada, não é? E foi um sucesso absoluto de bilheteria, de crítica. A crítica brasileira não recebeu tão bem o filme. Depois que o New York Times escreveu uma crítica, o crítico principal de lá, chamado Vincent Canby, escreveu uma crítica exaltando o filme, a crítica brasileira começou a exaltar também. Esse filme, inclusive na Alemanha, o Rubem Fonseca, o escritor, nosso grande Rubem Fonseca, um dos grandes escritores brasileiros, uma vez ele me falou que o Fassbinder tinha esse filme como quase que um filme de, vamos dizer assim, de cabeceira, que ele assistia muitas vezes o filme, o Navalha na Carne. E eu notei, inclusive, que nos filmes do Fassbinder tem muitas cenas parecidas. Então eu acredito que o Rubem era um homem muito íntegro, muito sério. Eu acredito que ele tenha... Ele passou um tempo lá. Ele teve até no Muro de Berlim, ele estava lá no dia que derrubaram o Muro de Berlim. Ele me disse isso e eu acredito que realmente o Fassbinder deve ter visto algumas vezes o filme. Sim, inspiração, né? Isso é quase que um paradigma. Porque no filme também tem cenas que lembram cenas do Elia Kazan, que é o diretor americano, e do
de acordo com o New York Times, eu fui influenciado também pelo King Vidor, o que não é muito verdade, porque eu nem conhecia o King Vidor, eu tinha assistido 1 ou 2 filmes dele só, mas Ele Lá é a Casa eu sempre fui fã do cineasta. Depois ele foi caçado porque era de extremíssima direita, foi dedo duro, mas isso é ele como pessoa. Como cineasta, ele fez um grande serviço, lançou no cinema Marlon Brando, James Dean e grandes atores, era um dos maiores diretores de atores do seu tempo. Quais são os temas mais explorados nos seus filmes? Olha, eu sempre achei assim, eu gosto muito de explorar o tema da miséria, porque é o tema que eu conheço. Quando eu dirigi Navalha na Carne, eu tinha morado na zona, no Rio de Janeiro, durante uns 3 anos, né, entendeu? Não é por prazer de morar na zona, era por pobreza mesmo. O que é zona para os nossos ouvintes que não sabem o que é zona? É o local de prostituição, né? Okay. E eu me tornei amigo de todas as prostitutas, os gigolôs. Tanto é que a pesquisa, quando eu precisava fazer uma pesquisa, para mim foi muito fácil, porque eu conhecia aquilo ali, eu vivia ali naquilo, né? Então, isso já, quando eu era jovem, eu tinha 20 e poucos anos, 22, 23 anos, mas mesmo na infância eu nasci aqui na Rua da Cutia, que na época era a Rua do Operariado, a Rua dos Ferroviários. Meu pai era ferroviário, era uma rua mais humilde, né? Tanto que a minha cidade é dividida não sei se hoje ainda era assim, lá era a Cutia, a gente dizia, eu vou à cidade, atravessava a ponte, era a cidade. Então, essa coisa eu tinha mais familiaridade. E eu gostava também dos diálogos. Eu gostava muito do Nelson Rodrigues. Eu acho que ele foi um dramaturgo que colocou pela primeira vez no palco brasileiro aquela miséria da classe rica e da classe média alta brasileira, não é? Eu fiz 3 Nelson, dirigi 3 Nelson no cinema. E Nelson Rodrigues, me lembrava também muito o outro dramaturgo que eu gosto muito, que é o Tennessee Williams. E o Nelson foi muito influenciado, isso ele me dizia, as leituras do Nelson, por pessoas que eu gostava muito. Por exemplo, ele era um grande apaixonado o Nelson dizia que na vida precisava haver só um autor, Dostoiévski. E eu sou fanático pelo Dostoiévski, eu gosto muito do Dostoiévski. Ele gostava muito do Ibsen, ele gostava muito do Eugênio O'Neill, entendeu? Então a gente tinha um gosto muito comum, e eu gostava muito do Nelson, do diálogo do Nelson. Eu estudava o Nelson todos os dias e era muito amigo dele também, conversava muito com ele. Então esse universo me fascinava. Depois também o universo da comédia. Aliás, eu fiz uma comédia que é passada nesse universo da miséria, mas só que eu fiz como comédia. A minha intenção era fazer uma comédia tipo Mauro Monicelli. Não sei se você conhece Mauro Monicelli, o diretor italiano. O Mauro Monicelli era do Partido Comunista e fazia sobre o operariado. E eu gosto muito. Eu tentei fazer, não, claro que ele tem mais talento, também era nesse ambiente. Como se chama a comédia? Chama O Roubo das Calcinhas, que não tem nada a ver com pornô chanchada. Qual foi a sua maior frustração de não ter feito na sua carreira? De não ter feito? De não ter feito. Olha, para ser sincero, eu não tenho assim nenhuma frustração de não ter feito. Às vezes eu tenho frustração de ter feito alguma coisa que não saiu legal, entendeu? Eu tenho um filme que eu penso nele assim há muitos anos, que eu sei que eu não vou fazer e que eu tinha vontade de ter feito, mas na época era impossível, que é um romance do Josué Guimarães, o escritor gaúcho, chamado
acho que é Enquanto a Noite Não Vem, que são só 3 personagens, e a história me fascina, sabe, assim, me fascina. Isso eu gostaria de ter feito, mas não, eu gostaria, assim, quando você me perguntou, eu falei, eu não penso nisso, sabe? Se eu fosse fazer um filme hoje, talvez eu faria um filme noir, que eu gosto do cinema noir, principalmente daqui da década de 40, 50, 60, por ali. 60 não, antes de 60. Então, um filme noir, eu acho que eu não fiz, mas fui influenciado pelo filme noir. Entendeu? Poderia fazer? Eu acho que eu estou muito velho, eu estou com 80 anos. Não, então, nessa não parece idade, que tem 80 anos? Parece. É assim que quem tem 80 anos parece comigo. Então, com essa idade, a gente é muito desgastante a direção, porque você, pelo menos para mim, porque eu acho que o diretor ele tem que participar do roteiro, ele tem que dirigir, ele tem que participar da procura de locação, cenário, montagem, que hoje chama-se edição, tudo. Então eu acompanhava até o lançamento, até o cinema eu ia para ver, caramba, ali era para rir, não riu, entendeu? Então é muito desgastante essa coisa. E quando é jovem, você vai numa boa, né? Você convida uma namorada, né? Assim, vamos lá, tal, e vai. Mas quando você tem 80 anos, você ir no cinema para ver se a pessoa está mexendo na cadeira, se está ruim, não dá mais, né? Então, eu acho que, para mim, é mais fácil, por enquanto ainda, escrever uma crônica, né, que eu escrevo todo dia. Porque eu não tenho horário. Hoje, por exemplo, acordei às 3 da manhã, já fui lá, já escrevi. Se eu acordar às 5, eu acordo às 5. Não tem hora. Se eu quiser escrever de noite, eu faço. É livre. Então, é mais... me dá um prazer bom. Quando o senhor parou de fazer cinema e por quê? Olha, eu parei pelo seguinte: o cinema brasileiro, aliás, é interessante, eu vou contar uma coisa que eu nunca falei isso, nem sei se eu deveria falar, mas tudo bem. Eu encontrei com o Glauber um dia e o Glauber me fez uma pergunta. O Glauber falou: Jack, o que você vai fazer daqui a 2 anos? Eu falei: por que você está me perguntando? Ele falou: porque o cinema brasileiro vai acabar. O cinema brasileiro vai ser o fulano e Beltrano que vão fazer só. Aí eu falei: tudo bem, Glauber, maravilha. Depois eu penso nisso. E ele já estava indo para a televisão, o Glauber. E ele profetizou. Ficou na mão das pessoas que ele falou. E ficou muito difícil. Aí depois veio a Lei Rouanet, que é uma boa lei, excelente. Mas eu achei assim um pouco, para mim, eu fui um cineasta que eu era chamado para fazer um filme, eu era um homem de estúdio. Eu pegar um roteirinho embaixo do braço, ficar 1 hora na sala do capitalista esperando, falar: olha, o senhor, eu estou aqui, o senhor podia entrar com... Entendeu? Eu falei: isso não é papel para mim, eu não quero. Eu tinha um sonho de fazer, de ter uma fazenda, um sítio, um negócio de infância. Aí eu caí na besteira e comprei. E foi uma coisa que não deu certo, porque eu não me preparei. Eu não fiz nenhum curso de agronomia, nem de veterinária, nem de nada. Eu cheguei. Então eu errei completamente. E nisso eu já tinha me afastado, já tinha vindo para cá. E aí abri um restaurante aqui, tive um botequim, que é uma coisa fantástica. Se algum artista hoje me pedir um conselho, antes de começar, eu digo: abra um botequim. Sabe? Eu acho que foi a maior escola que qualquer artista pode ter. Não é só viajar. Viajar você vai ser turista, a não ser que você more na terra. Não é? Ler, você vai ler a experiência dos outros. O bar deu certo. Aí eu resolvi uma coisa muito interessante, porque eu descobri que a nossa miséria é muito grande.
E quando eu tinha o bar, era toda hora uma criança me pedindo comida, me pedindo pão, enfim. Então eu falei, eu vou fechar o bar e abrir um projeto social. E eu abri um projeto social que durou quase 20 anos, que era um projeto de teatro. Eu ensinava teatro. Depois eu achei que o ator tem que saber música e que tem que saber dança, tem para ser completo, literatura, etc. E aí eu resolvi montar uma banda e montei essa banda. A banda cresceu muito, eu acabei que parei com o teatro para ficar só com a banda, e durante 20 anos. E essa banda deu muito frutos. Hoje, para você ter ideia, não sei se você viu, aqui as Três Corações inteiro falou na época, ou se não falou é burrice. Há uns 2 meses atrás, uma nossa aluna que veio para cá com 9 anos de idade, era para crianças carentes, ela fez a sua estreia na Orquestra Sinfônica da Aeronáutica, tocando harpa, não é? Que lindo. Então, deu muitos frutos. Hoje nós temos a aluna nossa que está em Portugal, ganhou bolsa de estudo do governo português para estudar, complementar teatro lá, né? Outros foram para televisão, outros foram para fazer teatro em Belo Horizonte, nas capitais. E os que não seguiram a carreira artística se formaram em engenharia ou, entendeu, em direito, porque eles chegavam, eles tinham alimentação boa, balanceada. Eu dava aula de português, de literatura, para eles fazerem os exames. Eles aprendiam por música. Eles tinham maestro, professores que era por música mesmo, assim, sabe? E eu criei um método meu próprio, porque eu acho que estudar música para criança assim, é muito chato. A arte é muito chato de estudar. Então você tem que aprender brincando, porque aí você aprende melhor. Então eu criei um método para ensinar a molecada e que eles gostaram. Então eles aprenderam rapidinho, foi de uma rapidez. Então, e hoje já são adultos. Esse projeto acabou por causa da política. Acabaram com o meu projeto. Mas deu bons frutos. Até hoje eles vêm aqui e visitam sempre. Os alunos já são hoje adultos, né? já têm 17, 18, 20 anos, né? E porque aqui é uma cidade militar, muitos seguiram a carreira militar. Como oficiais, estão fazendo curso para oficiais. Muitos músicos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, entendeu? Enfim, então foi uma experiência muito boa que eu tive. E isso também me deu uma chance de penetrar mais na vida de uma cidade e ver o quanto nós, Três Corações, que significa Brasil, é pobre. O quanto há de violentação às crianças, o quanto há de miséria, de fome, de alcoolismo, de agressão, agressão às mulheres, agressão aos homossexuais, agressão aos negros, agressão a todo mundo. O senhor escreveu 2 livros. Fale um pouco sobre estes livros, essa experiência. O primeiro que eu escrevi foi um romance policial que eu escrevi muito rápido. Eu acho que ele tem defeitos, sabe? Depois eu pensei até em reescrever, mas eu te confesso que eu fiquei com muita preguiça de reescrever, porque eu não trabalhei muito nele. Tem pessoas que têm críticas boas, entendeu? Mas para mim ele tem alguns defeitos. O outro é um livro de crônicas que eu fiz, que eu acho que está legal. A editora mudou um pouco o bloco, que eu fiz em blocos. Ela passou um bloco que para mim seria no final para o início, mas já estava editado. Não sei se prejudicou,
porque eu acho que eu termino a obra, deixa para lá. E um terceiro eu fiz, tipo, foi um estudo, né, que eu fiz sobre trovas, que eu publiquei digitalmente pela Amazon, que também eu queria, tanto é que imediatamente quando eu li, eu falei, epa, não é esse o livro não, publicaram o rascunho. Na época eu tinha uma secretária muito competente, menina maravilhosa, mas ela errou. Ah, eu fiquei até meio assim, os escritores, meus amigos, comprei teu livro, eu digo, então, mas não lê não, entendeu? Mas dá para ver que é uma crônica, porque às vezes ela está escrita no estilo lá de 1400 e eu tinha adaptado para a nossa atualidade. Mas às vezes até vale como uma pesquisa de língua, e o intelectual tem obrigação de entender isso, né? Porque é um assunto específico, né? E é muito bonita as trovas, tem coisas que a gente vê, a influência que essas trovas portuguesas, lá de 1400, por aí, teve no simbolismo brasileiro, na poesia do Raimundo Correia, em letras musicais, de músicas populares, assim, tipo do Daniel, cantor sertanejo universitário, né? Eu acho que sim. Sim. Eu acho que sim. Que pega a quadrinha inteira, sabe? Assim, a trova inteira. E isso está no inconsciente coletivo, não é? Você pega a maior obra da literatura brasileira, o melhor romance brasileiro do século passado, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Maravilhoso. Ele pegou aquilo, o livro, ele mesmo fala, o Guimarães Rosa fala, que ele pegou daquele livrinho que veio na caravana do Dom Pedro, que é o... Oh, meu Deus, é um livrinho, eu tenho até. Eu sei. Que é desse tamaninho, que serve, tem muita literatura de cordel naquilo. Sim. A cena da Diadorim, quando ela quer que ela se veste de jagunço, tá toda lá escrita, só que em verso, sabe? O olhar, o olho, a maneira. O Guimarães fez um estudo profundo. O Guimarães falava todas as línguas que você imagina. O homem era uma cultura fora do comum. E fez um trabalho maravilhoso, lindo. Eu acho que o conto dele, como é que é, não sei o Campo Geral, a história do Miguelim, Campo Geral, é um dos contos mais lindos que eu já li, que é tão comovente que eu já li várias vezes e todas as vezes eu me emociono quando eu leio esse conto do Guimarães. Tem tudo ali, é de uma beleza, até ele. Tem até o Guimarães Rosa chegando a cavalo ali, que eu identifiquei, falei, é ele. Muito bom. O que o senhor gosta do Brasil? Tem uma cidade ou um lugar preferido? Olha, a minha vida foi muito nômade. Eu sou filho de libanês e minha mãe é filha de português com índio. E eu sou tricordiano. E eu morei muito pouco cada lugar. Eu morei em Três Corações pouquíssimo. Eu nasci aqui. Imediatamente eu já fui levado para outro lugar. Ali com 4 anos eu já fui mandado para outro lugar, porque meu pai era ferroviário numa estação de roça que não tinha luz. Aí daqui, quando eu tinha já 6 anos, eu vim morar com meu avô. Com 8 me mandaram para a Soledade de Minas. Com 10 eu fui para o Rio. Ali atrás foi maravilhoso, que eu morei em Palácio do Catete. E a morte do Getúlio, um dia que sabe, a escola, o guarda me parou. Aula, menina. Eu falei, tem sim. Ele falou, não, presidente morreu. Sabe, aí fui levado ao palácio, porque minha tia me levou para ver o corpo do Getúlio. Três Pontas. Fiquei lá 2 anos. Aí
Relações eu já era 16, 15. Aí eu não. Meu pai, por causa de não ter escola, meu irmão entrou com 5, que era assim que se entrava na época. E para a companhia eu tive que ir com. Então eu fiquei 2 anos, sabe? Caramba, eu vou me formar, porque era científico, com 17 anos. Aí me apresentei como voluntário no exército, servi o exército, fora logo. e agora vamos embora para o Rio. Fui para o Rio. Né? E no colégio, durante toda a minha vida escolar, fui um dos piores alunos do colégio. Eu era muito ruim. Chegar no Rio foi a mesma coisa. Eu fiquei no Rio 10 anos, de repente eu fui, voltei da Itália. Sabe? Então foi muito nômade. Uhum. Qualquer lugar para mim, assim. Agora, São Paulo, né? Eu gosto muito do meu neto. Eu pensei em mudar. Eu vou me mudar para São Paulo. Depois eu fiquei pensando, falei, se eu chegar lá vai ter que conhecer não conheço ninguém, sabe? Aqui não, você pô, médico para fazer uma consulta. Aí eu falei, quanto é a consulta? Pô, você vai por tanto, pronto. Entendeu? Conhece, né? O dentista, você vai ao dentista, não tem troco, paga depois, sabe? Eu falei, até reconstruir, fico aqui. E assim, eu já não saio mais, eu já não bebo, não fumo, deixei os vídeos, bebo de vez em desses, não é vagabundo, é vinho de colônia, de vence, né? Uhum. E fico na amigos que eu conversava já cedo aqui, né? No mundo, né? No mundo. De vez em quando eu saio, interessante isso, eu saio com de 17 anos. Eu tenho 4 amigas da idade. Saio com elas, assim, ontem mesmo durante o dia, porque elas de literatura, me pedir livro. Às vezes tem uma que ela até fala, tem um papo sobre literatura, dá pra gente sair, a gente vai pizza, conversa. Sim. E é bom que você rejuvenesce, torna um vampiro, né? Fica tudo alheia, né? Mas a juventude também aproveita a sabedoria, né, do mais velho. Isso, né? Diz que gosta de sair para discutir literatura. O que mais o senhor gosta de fazer olhando em outros? Olha, sim. Eu não gosto de, sabe, não é forte. Não gosto de cozinhar. Mas às vezes eu cozinho. A empregada, ela vem e ela não tem confiança. Um dia ela chegou para mim e falou, Brás, tá sujo isso aqui, precisa arrumar um trabalho aqui. Ela recebe. Faz uma comida aí, põe e tal. Ela diz, hoje eu não. Então, aí de vez em quando eu vou, faço alguma coisa pouca. Em geral eu vou para a rua. Eu gosto assim eu gosto muito do meu neto, sabe? Meu neto me ensina demais, eu tenho uma ligação forte com ele. Ele passa as férias comigo, desde criança. Ele era novinho, quando o pai dele viajou, foi passar um mês nos Estados Unidos e ele ficou comigo. Ele ficou como se fosse a casa dele, ele chorou na hora de ir embora.
E quando ele vem, as últimas férias que ele veio agora, fim do ano, ele não chorou, mas na hora de ir embora ele brigou com o pai. Pô, pai, você falou que eu ia ficar tanto tempo. Ele vai fazer 7 anos agora. E eu gosto muito dele. Então, eu gosto de... Quando eu vou a São Paulo me trata bem. São Paulo publicou a minha biografia, é publicada pelo Estado de São Paulo. Eu chego lá, eles me convidam, me deram aquele título lá que eu não vou receber, porque eu não achei que eu não tenho cara. Mas me convidam para ir aos teatros, eu vou, os diretores vêm falar comigo. Enfim, não sei porquê, porque eu nunca morei em São Paulo. Primeira vez que eu fui, eu estranhei que eu fui ver uma peça. Aí eu falei, eu vou falar com o diretor por educação, né? Porque era Nelson Rodrigues a peça também, senão não nem iria. E eu vi, eu gostei. O cara começou a gritar, sabe, fazer uma festa assim, não sei o que, chamou o elenco todo, veio, quer tirar fotografia. E todas as peças que ele inaugura, ele me liga, me passa zap, Brás, vou estrear tal, quero que você venha. E eu vou, sabe? Agora fui ver duas, fui ver o Irmã Vap dele, fui ver o... com aquele Janequine, eu esqueci o nome da peça. Ele me convida, hoje mesmo, a Lucélia Santos vai apresentar em São Paulo. Eu quero que você veja, é muito importante que você sabe. Importante nada, porque eu não dou palpite. Eu chego, eu gostei. Se eu não gostei, eu digo, legal. Mas não mostro entusiasmo. Mas em geral eu gosto. O teatro lá é muito bom. Sim. Então eu gosto de ver essas peças. E cinema, eu gosto. Mas eu demoro uma semana para ver um filme. Por isso eu não vejo filme fora, só vejo em casa. Eu fico assim, vejo 15 minutos, aí amanhã vejo mais 15, aí esqueço. Aí dá uma semana e parei, vou ver de novo, entendeu? Ok. Então não é mais uma prioridade, né?